Aniceto. Nós estaremos agora lendo São João, capítulo 15. Amém? Tá bom? Quem puder nos acompanhar aí do YouTube, nós agradecemos também. Diz a palavra de Deus em São João, capítulo 15, assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneças em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a palavra de Deus está dizendo que se nós estivermos na videira verdadeira, que é Cristo, nós daremos frutos. Porém, se nós sairmos da videira, que fruto nós daremos? Lembra lá da enxertia, lá atrás, quando nós falamos que o ramo ali era enxertado ali no pé de limão, porque o pé de limão é resistente ali. Nós falamos que a videira quem era? Era Cristo. Então, nós também somos enxertados nessa videira. Lembra? Nós falamos isso? Então, hoje à noite nós vamos falar sobre poda. O que é a poda, pessoal? Você viu o que falou? Toda árvore que não dá fruto, aqui é uma simbologia, né? Lógico que a gente não vai cortar a árvore, né? Mas falando assim, toda árvore que não dá fruto, o que a palavra de Deus está dizendo? Que ele cortava. Porém, a que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. E o que é a podar? O que é podar uma planta? Podar uma planta é você... A gente vai ver 4 tipos de podas hoje. E vários tipos de... Por que nós fazemos essa poda? Tem a poda de formação, tem a poda de limpeza, tem a poda verde e a poda de frutíferas. Então, que cada uma delas, qual é o significado? E nós faremos um paralelo com a palavra de Deus. Tá? Qual que é o necessário para fazer uma poda? O cara tem que pegar uma lâmina, assim como lá nós falamos na enxertia, uma lâmina meio afiada, esterilizada. Olha que interessante, até as plantas, elas têm as suas doenças. Então eu pego uma planta, pego um serrote, por exemplo, e faço uma poda. Ou seja, eu vou lá e corto um galho. Eu corto aquele galho e eu tenho que depois, se eu for usar em outra árvore, eu tenho que esterilizar. Olha que interessante, porque eu posso levar as doenças daquela árvore para outra. Ou seja, as pragas de uma árvore para outra planta. Então eu tenho que assim como nós seres humanos, nós temos que esterilizar. Olha que interessante que é a natureza. E como nós somos tão parecidos com a natureza, né? Muitas vezes as pessoas falam da evolução, né? E eu falo da criação. É muito mais fácil eu crer que nós viemos da terra, que nós temos todos os materiais que tem na terra, carbono, cálcio, magnésio e tantos outros elementos tem no nosso corpo, assim como tem na terra, porque nós viemos de uma coisa só. A Bíblia não fala lá em Gênesis, nós fomos feitos do barro. Então, nós somos formados da natureza. Então está tudo interligado. A árvore e nós somos parentes parecidos. Então nós vamos falar hoje sobre a poda. Então está falando aqui, olha, o crente, o ser humano, aquele que é cristão, que não está dando fruto, Deus vai fazer o quê? Ele vai o quê? Podar. Ele vai podar o quê? Para matar? Não, a poda não mata. Se for bem feita, ela não mata. Quem tem árvores aí na sua cidade, para fazer uma poda boa, tem que chamar quem? Um especialista. Um biólogo, um engenheiro agrônomo. Por quê? Porque ele sabe como fazer. Para quê? Porque não vai matar a planta. Quando nós fazemos o corte, fica machucado ali onde cortou. Então é recomendado que usar o quê? O cobre. Você compra um líquido de cobre e passa ali. A planta ela tem uma seiva. Assim que na natureza, aí no meio do mato, quem vai fazer isso? Não vai. Então quando cai um raio, qualquer coisa, aquele galho é cortado, ela lança ali uma seiva que protege ele para que outros insetos, bactérias não venham o quê? Contaminar a seiva dela, a raiz dela.
né? Então, para nós facilitarmos isso, o que o homem faz? A hora que ele faz a poda, ele vai lá e passa. Eu sempre penso assim, olha, a árvore deve sentir dor na poda. O ser humano, quando ele é podado, a gente não brincava, o pai e a mãe podam muita gente? Ninguém gosta de ser podado. Mas é necessário para quê? Para que nós venhamos crescer. E a primeira poda que nós vamos falar é a poda de formação. Ou seja, a poda de formação é o quê? É quando a planta ali nos primeiros anos ali, eu já vou trabalhar e fazer a poda dela de acordo com que ela venha crescer de uma forma que eu queira que ela cresça. Em Lucas 2,52 está escrito assim, olha, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para a glória de Deus e dos homens. Então, Jesus, quando ele aparece ali aos 12 anos ali para aqueles mestres ali, os fariseus ali, eles ficaram admirados com a sabedoria daquele menino de 12 anos, falando coisas assim inacreditáveis. Ou seja, e a palavra de Deus fala que ele crescia em quê? Em sabedoria e em estatura. Aqui está falando da poda de formação. O que é a poda de formação? É a chamada formação, quando é feita a muda, quando ela começa o quê? Ganhar corpo. Quando nós começamos a caminhar no Evangelho, lembra lá da água? Olha como está tudo ligado. Lembra quando nós começamos a entrar na água ali, que eu falei das águas puras? E nós pisamos primeiro os nossos pés, a água vai passando no tornozelo. É o nosso crescimento espiritual. Ou seja, nós estamos crescendo. E para onde nós estamos crescendo? Toda planta quer crescer para onde? Para o alto, em busca da luz. E aí nós crescemos também para o alto, para Deus. Só que, para que essa planta não venha crescer desordenadamente, é preciso fazer algumas podas. E as pessoas vão fazendo a poda, para quê? Para que ela não venha nem crescer tanto. A palavra de Deus diz assim, olha, tem até hinos que falam assim, ó, que ele cresça e eu diminua. Nós vemos muitos cristãos querendo crescer tanto, querendo ser tão grandes. Eu até falo assim, às vezes, né? Cheio de galhos, espalhada para todo lado, cheio de folhas, onde anda na rua. Lembra aquelas fantasias ali das pessoas, né, naquelas festas? Aquela fantasia enorme, aqueles grandes vestidos que passavam nem na porta. Ou seja, nós às vezes começamos a querer crescer tanto e nós esquecemos de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus fala assim que nós precisamos o quê? Diminuir para que Ele cresça. É Ele que tem que crescer. Nós temos que crescer proporcionalmente de acordo com a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando nós falamos aqui em poda de formação, é isso. Já nos primeiros anos de vida da planta, nós vamos podando. O ideal é que no primeiro ano ali, ela tenha no máximo ali 3 galhos. Lembra lá quando eu plantei as 2 plantinhas lá, eu tirei a foto? Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos começar a plantar no primeiro ano, no máximo 3 galhos. No segundo ano, 6, 8, no máximo 12 galhos no terceiro ano. Ou seja, no terceiro ano ela vai começar a dar frutos. E muitas vezes tem gente que não gosta, por exemplo, o pessegueiro. Quando eles pegam ali e fazem a poda ali de formação no pessegueiro, eles vão cortando de tal forma que o pessegueiro não cresça tanto. Para quê? Para que não alcance, as pessoas não venham conseguir alcançar os frutos que estão lá no alto. Ou seja, qual é a intenção de uma árvore? É produzir os seus frutos. Para quê? Para que nós venhamos nos alimentar dos frutos. Então, eu quero dizer para você nessa noite que nós devemos tomar cuidado. A palavra de Deus está dizendo para nós crescermos em quê? Sabedoria e estatura, mas não em orgulho, presunção. Nós devemos tomar cuidado de nós crescermos tanto, mas aqui em orgulho, ser pessoas orgulhosas, presunçosas, nos esquecermos de Deus. Então nessa noite Deus está falando com você que você deve crescer em sabedoria, mas não crescer na presunção, no orgulho, na prepotência, mas sim que nós possamos nos diminuir perante Deus em que? Em humildade. Pedimos a Deus sabedoria para que nós possamos amar o nosso próximo, eu sempre falo aqui. Então, a poda de formação, ela serve para isso.
Nos 3, 4 anos primeiros, eu vou trabalhando na planta para que ela venha crescer de uma forma uniforme. O ideal, por exemplo, na planta ali na mangueira, as pessoas costumam fazer o corte como? Em V. Olha que interessante. Para quê? Porque ela já vai crescer de uma forma que quando bater a luz do sol bate até ali no fundo. Lembra de manhã no vídeo que eu apresentei para vocês? Eu até falei com o meu pai hoje. Lá tem um pé de ameixa e ele não está dando muito. Olha como que a sabedoria de Deus é maravilhosa. Então o que eu vou fazer? Nós vamos depois dar uma podada nele. Para quê? Para que a luz venha entrar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, essa poda de formação nos primeiros anos serve para quê? Para orientar o crescimento da planta. E ela tem que ser feita toda a vida. Ou seja, toda a vida nós temos que estar vigilantes. Para que nós não venhamos nos esquecer de quê, irmãos? Da humildade, da justiça, de amar o nosso próximo, de amar a Deus. Então, diz que a poda de formação ela deve ser feita toda a vida da planta. Enquanto a planta estiver nessa terra produzindo, quando ela estiver crescendo, essa poda de formação tem que ser feita. É assim na nossa vida. Nós devemos estar sempre o quê? Sendo podados por Deus. Mas não é para machucar. Existe um bálsamo chamado bálsamo de Gileade, que a Bíblia fala que ele curava toda enfermidade. Era tipo uma pomada. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus às vezes nos corta as nossas prepotências, o nosso orgulho. Às vezes Deus vem e nos faz a poda e às vezes nós sentimos dor, nos machucamos, mas eu quero dizer para você que Deus tem o Gileade, tem o bálsamo sobre a tua vida. Deus tem o bálsamo para passar e para te curar essa enfermidade. Às vezes Deus está tirando coisas na tua vida que vai te atrapalhar. Nós vamos falar do próximo poda agora, que é a poda de limpeza. Entendeu? A primeira, poda de formação. Agora a poda de limpeza. O que é a poda de limpeza, pessoal? A poda de limpeza serve para quê? Esse tipo de poda serve para todas as frutíferas. Agora não estamos falando de pessegueiro, de mangueira. Nós falamos para todas. Ou seja, para todas as pessoas que começam a caminhar na presença de Deus. Essa poda é precisa, é necessária ser feita. Por quê? O objetivo é o quê? Revigorar a árvore para que ela venha dar frutos na hora certa. No momento certo e com toda a força. Então o que a poda de limpeza faz? Ela vai tirando o quê? Brotos desnecessários. Ela vai tirando aqueles brotos que não é necessário ali. Que vai só o quê? Sugar. São chamados brotos ladrões. Que eles sugam toda a seiva. Ou seja, a vida, o sangue da planta ali. Eles vão tirando o quê? Força delas desnecessária. No inverno, quando você olha para uma árvore, por que ela parece que está morta? É uma aparência. Sabe por quê? Porque ela abandona as folhas, porque não é necessário aquelas folhas. As folhas só vão gastar energia, ou seja, quando ela puxar água com suas raízes, as folhas dela ali vão sugar aquela água. Então o que ela faz no outono? Ela começa a se desprender, ela joga fora as suas folhas. Para quê? Para que quando chegar o inverno, quando chegar a falta de água, ela vai ter força para sobreviver e passar por este inverno. Eu quero dizer para você nessa noite, abandone tudo aquilo que não adianta na tua vida, todos os brotos ladrões que querem sugar a nossa seiva, que querem sugar as nossas vidas. Nós temos que nos preparar para o inverno, nós temos que nos preparar para os momentos difíceis que nós vamos atravessar. E eu quero dizer para você nessa noite, profetizar na tua vida, que você vai passar por esse momento mal, que você vai passar por essa pandemia e nós vamos estar vitoriosos. A primavera vai chegar sobre as nossas vidas e vai tudo novamente florescer. Vamos crer, vamos se cuidar. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite que a poda de limpeza serve para isso, para tirar todo esses brotos velhos. Outra coisa, ramos velhos não servem para nada. Geralmente a mexerica, a laranja, ela produzem ramos novos. Então você tem que olhar aqueles ramos velhos, secos, que não estão adiantando mais nada ali, apenas sugando a seiva da árvore e cortar.
eu quero dizer para você nessa noite, o que é que está atrapalhando o teu crescimento? O que precisa ser tirado na tua vida? O orgulho, o ódio, o pecado, o mal, tudo aquilo que está sugando o teu sangue, a tua vida. Peça para que Deus venha podar e tirar da tua vida, para que você venha crescer para o alto, que nós venhamos crescer em sabedoria. Outra coisa, sabe aqueles monte de galhos que eles vão pesando tão, e aí eles vão o quê? Se aproximando do solo, da terra. E aqueles galhos, ao se aproximar da terra, começa a vir ali os bichos, as pragas que estão na terra, e começam a subir na árvore e matam a árvore. Então nós temos que fazer um corte para que a planta ela venha crescer para o alto e ela fique o mais longe possível do solo. Ou seja, o que eu associo o solo? Eu associo o solo a quando nós estamos aproximando demais das coisas do mundo. O que é as coisas do mundo, Carlos? As coisas do mundo é o quê? Dinheiro. Não estou falando do dinheiro, mas o mal que isso pode trazer para a tua vida. O dinheiro é importante, nós precisamos dele, mas eu falo assim, nós não podemos ser escravo do dinheiro. Eu sempre falo que o dinheiro, ele é um excelente escravo, porém é um mau patrão. Por quê? Quando ele começa a dominar as nossas vidas. Eu não estou dizendo para você que é pecado ter dinheiro, não tenha. Mas saiba usar ele para que você venha aproveitar o máximo possível. Então, eu quero dizer para você, quando nós nos aproximamos demais das coisas do mundo, quando nós nos aproximamos demais dessas coisas de orgulho, maldade, gula, bebedices, vícios, é isso que eu estou dizendo. Quando nós estamos cheios de galhos demais, eles estão se aproximando do solo, ou seja, se aproximando deste mundo, vai atrapalhar o nosso crescimento. Esta é a poda de limpeza que eu falo nessa noite. É tirar aqueles brotos velhos. Então deixa Deus tirar isso que está atrapalhando o teu crescimento. Tira um pouco desses galhos que estão aí se aproximando dessas coisas terrenas. Nós temos que crescer para o alto, em direção ao nosso Deus. Em João 8,12 está escrito assim, olha que interessante. João 8,2 diz assim, ó. Perdão. 1 João, não ameis o mundo. 1 João 2,15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha, está falando, ó, não tudo, a natureza é mais linda, mas a concupiscência, o desejo da carne, o desejo de pecar, de fazer o mal, a concupiscência dos olhos, da inveja, da contenda, das brigas, a soberba da vida, de somos soberbos, não é do Pai, mas do mundo. Deus, Ele é amor, é justiça, é paz, longanimidade. As coisas do mundo são isso, os desejos carnais, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é isso que eu quero dizer para você. Qual que é a outra poda, pessoal? É a poda verde, ou seja, ela deve ser realizada após o 3º ano de vida, quando a planta está bem viçosa. É aí que mora o perigo. Por quê? Nós já falamos da poda de formação, que a árvore começou a crescer, está bonita ali, ó. A segunda, nós falamos de quê? Tirar os brotos desnecessários. Nunca deixar broto também abaixo ali onde é feito o quê? A enxertia. Nunca deixar broto ali de baixo, tem que cortar esses brotinhos. Ou seja, e a terceira é a poda verde. Sabe o que é a poda verde, pessoal? A poda verde significa tirar a escuridão. Lembra que eu falei do pé de ameixa? Dá uma limpada boa nele para que a luz venha penetrar e o ar também. Olha que interessante, o oxigênio é importante. Lembra que eu falei? Quando nós estamos cheios ali, ó, sufocados ali pelos espinhos da vida. Lembra quando eu falei da semeadura? Então, quando nós estamos cheios de galhos, cheios de folhas desnecessárias,
A luz não entra. A luz do sol não penetra até lá no caule da árvore, na copa da árvore, e ela não produz frutos. Assim é o crente. Jesus está dizendo assim, olha, em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem anda em Cristo, ele não tropeça. Lembra lá em Minas, lá, a gente não está acostumado tanto, né? E aí a gente tropeça ali na roça, pisa ali naqueles negócios da vaca. Por quê? Porque a gente não enxerga. O pessoal da roça, a gente vai andando assim, eles puxam a gente. Por quê? Porque eles estão acostumados. Então, o cristão, ele está acostumado, mesmo que ele estiver na escuridão, ele tem a luz de Deus sobre a vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite, deixa a luz penetrar na tua vida, deixa a luz de Deus te iluminar, deixa a luz de Deus te mostrar o caminho, e você não vai tropeçar, você não vai cair. Então que nessa noite a luz de Deus venha iluminar a tua vida, iluminar os teus caminhos. Então vamos tirar todos esses galhos desnecessários. Esta é a poda verde. Ela serve para quê? No terceiro ano, ou seja, quando a planta ali está viçosa, bem bonita, eles vão lá e começam a fazer essa poda. Tira aqueles galhos ali para a luz penetrar. Às vezes, nós começamos até humildes em nossa caminhada. Nós começamos assim, humildes, ajudando o nosso próximo, amando a Deus. E aí nós começamos a crescer e nós achamos que somos maiores que Deus, que somos maiores que o nosso irmão. E aí nós começamos a o quê? Nos esquecer. E aí vem Deus e faz o quê? Uma nova poda. Mas essa poda pode machucar, mas é Deus nos ensinando a sermos humildes novamente. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Nós estamos enxertados na videira que é Cristo. Cristo era um exemplo de humildade. Cristo, ele pegou uma toalha, cingiu ali a sua cintura, sentou-se e lavou os pés dos discípulos. Quantos de nós às vezes queremos estar no alto dos nossos púlpitos, nos altos dos altares, olharmos as pessoas lá de cima para baixo, mas eu quero dizer para você que Jesus desceu. Eu sou evangelista, por isso que nós falamos assim, nós não estamos subindo de cargo, nós estamos descendo para servir. É cada vez que eu subo, eu era diácono, depois eu passei para presbítero, agora eu sou evangelista, eu estou descendo, ou seja, nós estamos descendo para servir. Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então que nós precisamos ter essa humildade de Deus, humildade de Cristo, deixar que a luz penetre nas nossas vidas. Quando a luz penetra em nossas vidas, não temos mais trevas. As trevas são para esconder coisas, mas quando nós estamos na presença de Deus, a luz de Deus nos ilumina e as pessoas nos veem como nós somos, verdadeiramente como nós somos. Amém? Para terminar, a última poda, que é a poda de frutificação, pessoal. Essa poda de frutificação é utilizada somente para frutíferas de clima temperado. Não importa isso, né? É quando a planta está em repouso. Ou seja, a poda de frutificação é quando a planta está parada, em repouso. Quando que eu posso fazer a poda, Carlos? Sempre. O ano todo. Nunca eu vou podar quando tem frutas. Por exemplo, eu estou com uma ameixa ali, eu não vou podar e quebrar aquele galho, não. De jeito nenhum. Ela está produzindo, ou quando tem flores. Lembra que eu mandei hoje a foto ali da jabuticaba? Eu filmei a jabuticabeira. Ela está cheia de flores. Nunca que eu vou fazer a poda. Eu tenho que fazer a poda onde? Quando ela ainda não está produzindo frutos. Para que ela venha produzir frutos. Lembra que nós falamos isso? Então eu quero dizer para você que a poda de frutificação é quando a planta está em repouso. Ou seja, quando ela não está produzindo nada. Às vezes, esse é o pior momento nosso. Quando nós estamos em estagnação. Quando nós estamos em repouso. Quando nós achamos que nós já temos a nossa casa, o nosso carro. Quando nós não precisamos mais de nada. Nós somos independentes de Deus. Quando nós não precisamos de mais ninguém. Essa pandemia nos ensinou algo muito interessante. O valor de um abraço, o valor de um beijo.
Eu creio que você que está nos assistindo aqui, talvez você está com vontade de beijar teus pais, beijar os teus amigos, abraçar o teu amigo. E nós somos podados, nós não podemos fazer isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós possamos aprender uma lição, que nós precisamos dos nossos amigos, que nós precisamos do nosso próximo e que nós precisamos de Deus. Então, essa poda de repouso é quando o quê? A planta está ali parada, não está produzindo fruto nem flores, nós vamos lá e fazendo o quê? Essa poda. A palavra de Deus diz assim que o machado está sobre a raiz e toda árvore que não dá fruto, Deus vai e corta. Olha que interessante. Lucas 3. Também está posto o machado à raiz das árvores. 3:9. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você está produzindo frutos? Quais os frutos que você está produzindo? Então eu quero dizer para você nessa noite que a poda de frutificação serve para que nós venhamos produzir frutos. E Deus tem o bálsamo de Gileade para passar. Que nós possamos produzir frutos, frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra de Deus. E quando nós estamos em repouso, nós conhecemos aquela passagem muito famosa em Apocalipse, que fala assim, ó, conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é ser morno? É isto. Quando nós somos frios, nós podemos ser aquecidos. Quando nós somos quentes, nós podemos até nos esfriar. Mas um morno é aquele estado ali, ó. Lembra quando lá no passado as pessoas sofriam, como que era induzir o vômito? Tomavam o que? Água quente, água morna. Ou seja, aquela água morna virava o nosso estômago. Quando você toma água meio morna, você passa até mal. Ou seja, é isso que está dizendo a palavra de Deus. Não é hora de nós pararmos. Não é hora de nós repousarmos. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é nessa terra. Quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda? Quantas pessoas precisando de uma cesta básica? Quantas pessoas precisando de um abraço, de uma palavra amiga, de uma oração? Então eu quero dizer para você que não é hora de repousar, não é hora de nós pararmos. É hora de nós prosseguirmos. É hora de nós marcharmos. Deus está falando para você nessa noite, marche. Não desiste, não desista, não para. Olha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhamos para frente e não desistamos. Amém? Eu quero glorificar, agradecer o nome do Senhor pela tua vida, pelas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. Eu vou colocar um hino aqui que fala sobre grandioso és tu, que fala sobre a criação de Deus. Diz que esse hino, quando ele foi feito, tinha um homem que ele andou assim e caiu uma grande tempestade numa floresta. E ele se escondeu ali, uma chuva enorme, torrencial, raios, trovões e tudo mais. E diz que imediatamente assim, tudo se limpou, o céu se abriu novamente e veio um sol maravilhoso. Então ele ficou maravilhado com o poder de Deus. Eu quero dizer para você que às vezes você está passando por um momento difícil, por uma grande tempestade, raios e trovões estão sobre a tua vida, mas isso não é para te matar. Eu quero dizer para você, por mais longa que seja a noite, por mais que o choro possa durar, a hora de sorrir vai vir, o dia vai chegar, as trevas vão se acabar e a luz do sol, a luz de Deus vai brilhar novamente em tua vida, amém? A minha alma canta a ti, Senhor, amém? Eu quero dizer que Deus possa te abençoar. Obrigado por estar conosco nessa noite. Amém? Vamos terminar, já está 8h13. Eu glorifico a Deus para a vida de cada um de vocês. Continue orando pela minha tia Amélia, que está muito enferma. Por tantas outras pessoas também que estão. Você que está seguindo-nos no YouTube, dá um like. Nos siga ali.
tá? Vou colocar o link lá hoje, lá, você que está acompanhando nós no YouTube, vai lá, curte a nossa página. Vou postar o vídeo lá também, quem não assistiu, recomenda nosso vídeo, tá bom? Inscreve-se, curte, eu glorifico e exalto o nome pela tua vida. Que Deus possa te abençoar. Dê uma semana maravilhosa. Nós vamos estar orando. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus? Senhor Deus, eu te agradeço por esta noite maravilhosa na tua presença. Que só possa estar abençoando a cada um, guardando, livrando de todo perigo, de todos os males. Dê-nos uma noite abençoada, um fim de noite abençoado na tua presença. E uma semana cheia de milagres, de poder e graça sobre a vida dos teus servos. Guarda nossas vidas nas tuas mãos. Livra-nos de todo mal, meu Pai. Nos abençoa e nos dê vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém? Obrigado a todas, as minhas tias, meus tios, a meus primos. Que Deus possa abençoar a tua vida, viu? Todos os meus amigos, meus alunos do Senai, que só possa continuar abençoando a tua vida, tá bom? Obrigado a todos. É até difícil falar nome. Madureira, Emerson, tantas outras pessoas, minha esposa que está aqui me ajudando. Que Deus possa abençoar a vida dela, tá? Obrigado a todos. Uma boa semana. Daniela, tantas outras pessoas que nos acompanharam nessa noite. Eu só tenho a agradecer a vida de vocês. Suzilei, missionária, que Deus te abençoe, irmã Suzilei, tá? Que Deus continue te guardando, tá bom? Diego, Jefferson, todos os outros. Amém? Obrigado a todos. Emerson, nem tem palavras para te agradecer. Iris e tantos mais. Obrigado a todos. Boa semana. Que Deus te abençoe. E, na medida do possível, se cuide, se guarde. Se puder ficar em casa, fique. Se não puder te sair, põe a tua máscara, se proteja. Amém? Obrigado a todos. Abraço. Dá até dó, né? Tchau.